Aproximadamente 3 anos atrás, morria o pastor Anderson do Carmo, a mando da sua até então mulher, a pastora, deputada federal e cantora gospel renomada Flor de Lis. Em apenas alguns meses morreram também Michele do Carmo, irmã do pastor Anderson do Carmo, e logo em seguida morre também a dona Maria Edna, mãe do pastor Anderson do Carmo. Mais uma pergunta que indaga a muitos hoje: qual foi o motivo da morte da dona Maria Edna? E é justamente isso que você vai saber aqui. Você que já nos acompanha aqui, você sabe que é muito importante você dar um toque aí no botão curtir. E você que está chegando agora e não conhecia esse canal, muito prazer. É muito importante você se inscrever, dar um toque aí no botão curtir, ativar o sininho para poder receber todas as notificações e ficar junto com a gente aqui, porque aqui nós acompanhamos tudo o que acontece no mundo gospel e também na grande mídia. Se você não estiver entendendo o motivo desse vídeo, eu vou estar deixando no final desse vídeo uma chamada para o vídeo anterior a esse, para que você entenda por que nós estamos voltando nesse assunto. O que acontece? Já tem 3 anos da morte do pastor Anderson do Carmo, e eu fiz um vídeo falando sobre isso. E também fiz um vídeo falando a respeito das mortes misteriosas, tanto da Michele do Carmo, quanto da dona Maria Edna, irmã e mãe do pastor Anderson do Carmo. Por que essas mortes foram tão misteriosas? Porque foram mortes que aconteceram logo em seguida à morte do pastor Anderson do Carmo. Pastor Anderson do Carmo morreu, com poucos meses morreu a Michele do Carmo, e depois com poucos meses morreu a dona Maria Edna. Essas mortes, tanto da Michele do Carmo quanto da dona Maria Edna, até seriam vistas como mortes naturais se essas duas pessoas não tivessem um envolvimento meio que direto com a ex-deputada e ex-pastora, tem que falar ex-pastora agora porque o pessoal não aceita também que fala mais pastora, Flor de Lis. Por quê? Porque a Michele do Carmo era a cunhada de Flor de Lis e a dona Maria Edna era a sogra de Flor de Lis, essa mesma que mandou ceifar a vida do até então seu marido, o pastor Anderson do Carmo. E por esse motivo, muitas pessoas ficaram intrigadas. Afinal de contas, a Michele do Carmo morreu de quê? Afinal de contas, a dona Maria Edna morreu de quê? Com poucos meses da morte do filho, morre a irmã e a mãe? Nós temos um vídeo aqui no canal explicando o motivo da morte da Michele do Carmo. Você vai estar vendo aí a chamada dele no final desse vídeo. E aqui você vai saber o motivo pelo qual a dona Maria Edna, a mãe do pastor Anderson do Carmo, também perdeu a sua vida. Para que nós venhamos entender, para a gente poder explanar sobre esse caso, eu estou aqui com uma matéria do Pleno News de 8 de abril de 2020, que diz o seguinte: Maria Edna é a segunda familiar de Anderson a morrer em apenas 6 meses. Aqui nós vamos entender o motivo pelo qual também levou a vida da Maria Edna. A mãe do pastor Anderson do Carmo, Maria Edna do Carmo, morreu na madrugada desta quarta-feira, dia 8, ou seja, 8 de abril de 2020 no caso, após sofrer um elevado pico de glicose. A morte foi confirmada pelo vereador Misael através das redes sociais. Misael, que era um dos filhos adotados de Flor de Lis, que estava brigado com a mãe, porque em depoimento ele também falou que a mãe que era mandante de ceifar a vida do pastor Anderson do Carmo, e Misael colocou nas redes sociais a respeito de dona Maria Edna o seguinte: em sua vida, contrariamente à ordem natural, ela enterrou 2 filhos em um curto espaço de tempo e hoje, pouco mais de 9 meses após enterrar o primeiro filho morto, ela não suportou e nos deixou durante a madrugada após sofrer um elevado pico de glicose, escreveu Misael
em suas redes sociais. A matéria continua dizendo que a Maria Edna era a segunda familiar de Anderson a morrer em menos de 6 meses. Ou seja, primeiro morreu a irmã, a Michele do Carmo, por provavelmente não ter aguentado a dor de enterrar 2 filhos em tão curto espaço de tempo. Vale lembrar aqui que nem Michele do Carmo e nem Dona Maria Edna tinham uma boa relação com Flor de Lis. Em depoimentos, as duas sempre diziam que era contra o relacionamento de Anderson do Carmo com Flor de Lis. Vale ressaltar que por causa do depoimento da Michele do Carmo e da Dona Maria Edna, a polícia conseguiu ligar muitos pontos aí para poder ter uma melhor compreensão do caso. Foi Maria Edna que contou para a polícia que o filho dela ligava para ela e tinha suspeita de estar sendo envenenado. Foi Maria Edna que contou para a polícia que Flor de Lis não tinha filho biológico com Anderson do Carmo, porque até então todos pensavam que o filho Daniel, que é o filho adotivo mais novo, era na verdade filho biológico. Porque para todo mundo, Daniel era filho biológico de Flor de Lis com Anderson do Carmo. E quem esclareceu isso aí foi a mãe do pastor Anderson do Carmo, a Dona Maria Edna, que disse à polícia em depoimento: eu nunca vi a Flor de Lis grávida. A Flor de Lis não é mãe do Daniel. O pastor Anderson não é mãe do Daniel. E por causa desses depoimentos, a polícia foi vendo vestígios de que Flor de Lis estava escondendo algo, não somente em relação à morte do pastor Anderson do Carmo, mas em relação também à adoção dos filhos. Então, para você que não tinha ciência do que realmente causou a morte da Dona Edna, a mãe do pastor Anderson do Carmo, segundo a matéria aqui do Pleno News, Dona Maria Edna, em uma madrugada, teve um pico alto de glicose, aonde levou ela a um ataque cardíaco. Ainda assim, as mortes da Michele do Carmo e da Dona Maria Edna acabam sendo muito intrigantes para muito, porque elas morreram em sequência. Morreu o pastor Anderson do Carmo, logo em sequência morreu a Michele do Carmo e em sequência morreu a Dona Maria Edna. E por esse motivo, mesmo com laudos médicos, muitas pessoas ainda acreditam que há algo espiritual por trás da morte de Anderson do Carmo, Michele do Carmo e Dona Maria Edna. Mas eu quero saber de você, o que você acha de tudo isso? Eu queria aproveitar e pedir para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você se inscrevesse, ativasse aí o sininho das notificações, dá o toque no botão curtir, é muito importante porque apoia o nosso canal e faz o YouTube recomendar para você sempre os nossos vídeos, e eu tô te aguardando aqui no próximo vídeo.